O tema da mensagem de hoje é: ande na terra sob os sinais do céu. Quantos querem que a terra viva os sinais que estão acontecendo lá no céu? Vamos imaginar aqui na terra um Deus que reina poderosamente. Ele é lindo, maravilhoso, coisa que a gente não consegue nem imaginar. Anjos estão ao redor do trono agora, e eles, uma só voz, eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Os céus estão cheios da sua glória, a terra está cheia da glória de Deus. Sabe por que eu posso dizer que a terra está cheia da glória de Deus? Porque nós estamos aqui adorando a Ele em espírito e em verdade. A sua adoração move a mão de Deus. Amém? Ainda em pé, vamos orar para que Deus fale conosco de uma forma sobrenatural agora. Pai, em nome de Jesus, não há dúvida alguma de que o Senhor está presente nesse lugar. Corações estão abertos, mentes estão receptivas, Senhor, para receber a Tua palavra. E nós somos exatamente aquilo que a Tua palavra diz que nós somos. Nós temos tudo aquilo que a Tua palavra diz que nós temos. E nós podemos tudo aquilo que a Tua palavra diz que nós podemos. Hoje de manhã, Senhor, nós estamos totalmente abertos para o Teu agir. E vem agora com o poder da Tua palavra, Senhor, falar conosco de uma forma muito especial. Em nome de Jesus, queremos, Deus, aqui na terra, viver sob os sinais dos céus na nossa vida. Queremos a Tua direção para a nossa vida, em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Pode se sentar no seu lugar. Deus abençoe tua vida. Você que está acompanhando esse culto online, se você estiver com o sinal desse culto jogando na sua TV, né, compartilhando com a sua TV, use o teu celular para enviar esse link, o link desse culto, para o máximo de pessoas que você puder, ou pelo menos para 2, 3 pessoas. Vamos fazer isso aqui no culto também? Depois você desliga o seu celular, manda para alguém o link. Você recebeu, você que recebe os comunicados aqui da igreja, né, as postagens que a gente faz. Você que está no nosso grupo de WhatsApp, você recebeu um link. Então mande isso daqui para 2 pessoas pelo menos. Nós estamos aqui em um grupo bom de pessoas. Se cada um mandar para 2 pessoas, o alcance vai ser muito maior. Pessoas vão ser abençoadas nessa manhã de domingo. E essa semana será uma semana sobrenatural na vida deles também. Então faça isso agora. Envie o link para pelo menos 2 pessoas. Aquelas pessoas que você ama e que você gostaria muito também que elas estivessem com você aqui na igreja, que elas estivessem com você aqui no templo, adorando a Deus juntos. Amém? Então enquanto você faz isso, você que está acompanhando online, curte a transmissão no YouTube, que quanto mais curtidas nós dermos, mais o YouTube vai entregar para pessoas. Chama-se algoritmo isso, né? Quanto mais você interage com a plataforma, mais pessoas vão ver. Então, quanto mais nós nos mobilizarmos, mais pessoas vão ter acesso a essa mensagem também. Ok? Então, depois que você já fez isso, aí você desliga o celular, coloca ele na bolsa, no bolso, se liberta dele agora, porque o que você vai receber aqui é muito importante para a tua vida. Então, não permita que nenhuma distração tire o seu foco daquilo que Deus vai falar com você hoje de manhã. Então vamos lá, ande na terra sob os sinais dos céus. Se eu fosse resumir a mensagem de hoje em uma única palavra, seria a palavra direção. Nós precisamos andar na terra sob a direção do céu. Tudo aquilo que acontece na nossa vida precisa ter a direção de Deus. Vou dar um exemplo para vocês, para a gente entender como que seria isso. Como que você hoje vai para um endereço que você não conhece? O que você usa? Um endereço que você nunca foi. O que você usa? GPS. Você sabe o que significa a palavra GPS? A gente usa e nem sabe qual o significado da palavra. Mas tudo bem, não tem problema nenhum em não saber o que é o GPS. O importante é saber pelo menos usá-lo, né? Porque você também já deve ter tido a experiência de colocar o GPS
mas no meio do caminho você resolve fazer aquilo que você quer e não usar o GPS. Quem já fez isso? E aí começou a fazer caminho errado, e aí culpou aquela mocinha. Essa daí. Não tinha combinado, tá? Isso daí foi por acaso, foi um acidente, mas ficou legal. Ficou legal, muito bem. Quem foi o autor dessa arte? Gostei. Sincronismo total, olha só. Então, GPS significa Global Positioning System, ou seja, um sistema de posicionamento global. No mundo todo ele funciona, porque ele é via satélite, tá? Então nós precisamos ser guiados pelo GPS. Agora tem um outro GPS que esse não pode deixar de ser usado por nós. O nosso GPS significa guiado pelo sobrenatural. GPS, guiado pelo sobrenatural. Quantos querem ser guiados pelo sobrenatural? Está disponível para nós o sobrenatural, gente? Em quem está disponível? Na pessoa do Espírito Santo, que permanece conosco hoje o tempo todo. Então vamos lá. Eu disse que se fosse para resumir a mensagem de hoje em uma palavra, seria a palavra direcionamento. Vamos ver como isso é importante para nós. Porque através do direcionamento de Deus, nós vamos caminhar na terra. Sob direção de Deus, nós não vamos errar nunca. Quem consegue entender isso? Dá para errar sob direção de Deus? Não vai ter erro. Agora, o problema é conectar esse GPS. O desafio é esse, né? É conectar direito e seguir à risca aquilo que o GPS vai dizer para nós. E já vou adiantar uma coisa para você. Em alguns momentos na nossa vida, Deus vai pedir alguma coisa para nós que não vai ser muito claro de entender. Quem já teve experiência disso? Deus foi colocando uma coisa no seu coração, na sua vida, e você não estava entendendo nada, mas você resolveu obedecer. E quando você chegou no destino, no final você falou assim: uau, não é que Deus estava falando o tempo todo para mim, eu não estava entendendo nada, mas agora entendi, caiu a ficha. Alguém já teve experiência disso? Acontece isso, gente? Acontece e muito. Muitas e muitas vezes vai acontecer na nossa vida. Por quê? Porque nós precisamos ativar esse GPS, nós precisamos estar atentos à direção de Deus. Nós vamos ler 2 textos hoje. E no primeiro texto que nós vamos ler, nós vamos, através desse texto aqui, e eu acho até um texto bastante interessante e assim, até confuso no início dele. Mas a gente vai ler esse texto, tá? É o texto de Números, capítulo 9, a partir do versículo 15 até o versículo 23. Nós vamos ler juntos, tá? Preste bastante atenção, porque é a gente ligando o GPS hoje de manhã. É nós ligando o nosso GPS, o nosso guiado pelo sobrenatural, para ouvir Deus, para entender a direção dele para a nossa vida. Então vamos lá, de Números, capítulo 9, versículo 15 em diante. Olha só, o texto diz assim: no dia em que foi armado o tabernáculo, exatamente no dia em que Moisés e o povo de Israel, eles armaram o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da presença, a nuvem o cobriu. Nuvem aqui significa a glória e a presença de Deus. A nuvem o cobriu por cima, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. De tardezinha, durante toda a noite até amanhecer, aquela nuvem tinha a aparência de fogo. Legal, né? Dá para entender o que é uma nuvem parecendo fogo? Aí entra a sua criatividade. Traz na sua mente agora uma nuvem que parece fogo. Era assim que ela era. Mas tem uma explicação. E olha o versículo 16. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem cobria. Então durante o dia era uma nuvem mesmo. E de noite tinha a aparência de fogo. Uau!
O que é isso daqui, gente? É algo sobrenatural. Sim ou não? Olha só. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta antes. Onde o povo de Israel estava? Nesse momento aqui? Onde? Na campina? No deserto. E eu vou explicar daqui a pouquinho o significado de deserto. Então, olha só, o versículo 16 é importante a gente entender. Era assim que sempre acontecia. Deus tem um jeito de agir, e Ele sempre vai agir em seu favor. Amém? Posso ouvir um amém bem forte? Amém. Versículo 17, sempre, olha de novo a palavra sempre aqui. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. Liga o GPS. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Então quando a nuvem levantava e andava, eles andavam juntos. Quando a nuvem parava e descia sobre o tabernáculo, eles paravam naquele lugar. Uau! Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, conforme a ordem do Senhor, acampavam. Conforme a ordem do Senhor. Ser dirigido pelo Espírito Santo é algo incrível e sobrenatural. Volto a dizer, às vezes a gente não entende o que está acontecendo. Mas se nós estivermos ligados, nós vamos ver que o GPS funciona. O GPS vai funcionar. Conforme a ordem do Senhor eles partiam, conforme a ordem do Senhor acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor eles acampavam. E também conforme a ordem do Senhor partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer 1 mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor acampavam e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Uau! Quer algo mais sobrenatural que isso? Quer algo mais sobrenatural do que isso? E aqui, eu disse que o texto era confuso, porque ele repete a mesma coisa um monte de vezes. Vocês perceberam? Repete de novo e fala de novo, e conforme a ordem partiam, conforme a ordem paravam, conforme a ordem do Senhor, e eles cumpriam suas responsabilidades. O texto fala várias vezes a mesma coisa. Eu acho incrível. Esse povo de Israel era um povo incrível. Eu e você, óbvio que hoje nós temos o Espírito Santo. E ser guiado pelo Espírito Santo é algo muito mais complexo, é muito melhor, mas é mais complexo do que o que eles tinham. Por que é melhor? Porque o Espírito Santo fica com a gente 24 horas por dia. Mas eles também tinham a nuvem e a coluna de fogo e a aparência de fogo que ficava com eles 24 horas por dia. Só que é muito fácil de você ver uma nuvem caminhando e uma tocha de fogo caminhando e uma tocha de fogo parada e uma nuvem parada. Para eles, eu entendo, não sei se você concorda comigo, é muito mais fácil ver. Sim ou não? Mas hoje nós temos a presença do Espírito Santo que fica com a gente o tempo todo. Hoje o que é que nós precisamos? Na verdade nós precisamos desenvolver essa habilidade de ouvir o Espírito Santo o tempo todo. Pastor, mas o Espírito Santo fala com a gente o tempo todo? Fala o tempo todo. Você já não sentiu aquele negócio aqui dentro assim, ó? Você vai tomar uma decisão, está aquele gelo na barriga assim, você está orando e fala assim, Deus fala comigo, e está dando uns negócios. É o Espírito Santo falando com você.
Você vai fazer uma coisa errada e sente um negócio aqui assim. Aí você fala assim, ai, ai, ai. E aí você faz o quê? Vai lá e faz. Quebra a cara. Aí você fala assim, puxa vida, eu fiz esse negócio, mas eu sabia que não estava legal. Aí consultou? O GPS estava ligado? Não, não estava. Eu achei que o caminho eu sabia e eu quebrei a cara. Quem está entendendo o que está acontecendo aqui hoje de manhã? Direção de Deus para a nossa vida. Eu disse que eu ia ler um outro texto, mas eu vou pular e depois eu volto nele, se der tempo. Tá? É o Salmo 23, todo mundo conhece o Salmo 23. Eu vou citar ele no meio da mensagem, em alguns versículos. Eu ia ler o Salmo 23 inteiro, mas eu vou ler então. Vou ler na linguagem, na versão a mensagem que eu sou apaixonado por ela. Ó Eterno, meu pastor, não preciso de nada. Uau! Tu me acomodaste em exuberantes campinas, encontraste lagos tranquilos e deles posso beber. Orientado, por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas do meu lado. Teu cajado fiel me transmite segurança. Tu me serves um jantar completo na cara dos meus inimigos. Tu me renovas e meu desânimo desaparece. Minha taça transborda de bênçãos. Tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Assim, vou me sentir em casa no templo de Deus, por todo o tempo em que eu viver. Uau! Sabe o que é isso daqui? É resultado de GPS funcionando. É resultado de ser guiado pelo Espírito de Deus. Resultado de ser guiado pelo sobrenatural de Deus. Vou repetir mais uma vez. Nuvem levanta, tocha de fogo. Nuvem levanta, nuvem abaixa. Nuvem caminha, povo caminha junto. Quer mais sobrenatural do que isso? Ô, gente, só um detalhe, tá? Só durou 40 anos isso daqui. Só foram 40 anos sendo guiados por Deus dioturnamente, de dia e de noite. Eles estavam onde? No deserto. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. A vida cristã é uma jornada, é uma caminhada, só que não é, eu costumo dizer que é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos. O atleta que se prepara para uma corrida de 100 metros rasas, tipo Bolt, ele treina horas e horas e horas e horas e horas, ele treinava para correr 11 segundos. É o atleta que tem que ter explosão quando ele corre. O que significa? Ele tem que correr muito no espaço muito pequeno, mas ele tem que correr muito. Já a maratona é uma questão de resistência. São 42 quilômetros. É muito chão para correr. São horas correndo. E aí a resistência tem que ser maior do que a explosão. Vocês perceberam quando você assiste lá São Silvestre, que não é uma maratona, mas ele tem um percurso longo também. Mas numa maratona, quando a gente vê a Olimpíada, tem aqueles atletas que saem na disparada. Blá, 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 daqui a pouquinho ele não está mais lá na frente. Né, Rafael? Por quê? O Rafael é corredor. Por quê? Porque ele explodiu, mas tem 40 e ele corre 1 quilômetro bem, e depois tem mais 41 quilômetros pela frente. Ele não pode só explodir, ele tem que ter resistência. A vida cristã é desse jeito. Tem gente que sai explodindo, sai, viu? Calma, a vida cristã, calma que eu digo não seja afoito, porque você vai ter uma longa jornada pela frente. A jornada é longa, e nós precisamos ter o que nessa jornada? Resistência. Nós precisamos ter um condicionamento físico legal para a gente conseguir cruzar a linha de chegada. E aí, não é só treinar também, tem alimentação, tem um monte de coisa que faz parte. A alimentação faz parte. Bíblia. Tem cristão que só come no domingo de manhã, e ele faz jejum intermitente de 6 por 22. 6 dias por 22 horas. Porque ele só vem no domingo, ele só come no domingo aqui. Nessas 1h30, no máximo, às vezes a gente chega 2 horas aqui, é o que ele come. Os outros 6 dias e 20 horas,
22 horas, ele só está com a comida que ele recebeu aqui. E aí, se ele não vem no domingo seguinte, aí serão 13 dias e 20 e poucas horas. Deixa eu parar de fazer conta, que eu não sou bom em conta. Você entende? Então, preste atenção, a vida cristã é uma jornada por diferentes tipos de terrenos e caminhos. Exemplo, nós podemos caminhar na vida cristã por jardins. Mas os jardins, eles são o que na nossa caminhada cristã? Tempos de novas descobertas e belezas. A gente vai viver também tempos de jardim na caminhada cristã. Importante, fazem parte da vida cristã. Novas descobertas, novo tempo, belezas maravilhosas. Quando você anda pelo jardim tem tudo isso. Mas a vida cristã também, nós vamos caminhar em alguns momentos por campos, por campinas. É aquele lugar onde tem um gramado legal, tem um pasto legal, tem um lugar onde você caminha. E nesse tempo de campos, de andar por campos e campinas, significa tempo de refrigério. Você é renovado por Deus, refrigerado por Deus, você é encorajado por Deus. Mas também nós vamos caminhar por estradas. Algumas estradas vão ser colocadas na nossa frente. E estrada significa resistência. Nós teremos estradas para percorrer na vida cristã. E aí nós vamos ver a nossa resistência. Também vamos caminhar por montes. Nós vamos encontrar montes na nossa caminhada que significam obstáculos. Todos nós teremos momentos de encontrar um monte pela nossa frente. O que você vai fazer? Você vai ter que subir o monte. Você vai ter que passar por ele. Você vai ter que vencer essa caminhada. Mas também nós vamos ter vales no nosso caminho. E esse tempo de vale é tempo de encarar novos desafios. Todos nós vamos ter esses tipos de terrenos, esses tipos de percursos para enfrentar durante a nossa vida cristã. Eu não sei onde você está agora, qual fase você está vivendo agora, mas você vai estar dentro de uma dessas. E também nós temos o tempo de deserto. Todos nós teremos o tempo de deserto. E deserto significa tempo de prática da fé. Em nenhum outro caminho você precisa tanto de fé como nos tempos de deserto. Eu estava ontem ouvindo um irmão chamado Rodrigo Silva, se eu não me engano. Ele é arqueólogo, não sei se alguém já ouviu alguma coisa dele no YouTube. Ele é um arqueólogo, ele é cristão. E ontem eu estava ouvindo ele falar sobre o significado do deserto na vida cristã. Normalmente nós entendemos e nós colocamos isso muito, é muito falado que tempo de deserto é tempo de muita provação. E é também. É também. Jesus foi tentado no deserto. Ele foi provado no deserto. Então, deserto é um tempo de prova, é um tempo de enfrentamento de situações de extremas dificuldades. Mas ontem, ouvindo o Rodrigo Silva falar, ele comentou que ele conversou com um rabino há um tempo atrás, e esse rabino judeu, ele diz assim, que o deserto é o lugar onde mais Deus fala com a gente. Que o próprio nome já fala, deserto é um lugar que não tem muita gente. E quando você está no deserto, significa que você vai ter muito silêncio à sua volta. E nesse silêncio é muito fácil de ouvir a voz de Deus. Consegue entender então que o deserto não é só desgraceira? Não é só dificuldade que você vai ter no deserto? Você vai enfrentar dificuldades sim no deserto. Mas essas dificuldades vão fazer com que você cresça. E no deserto Deus vai ter mais oportunidade de falar com a gente. Eu não vou perguntar quem já viveu no deserto, porque todos nós já vivemos algum deserto da nossa vida. E talvez você esteja vivendo hoje um deserto, você está orando e Deus não está respondendo, você está clamando e não está ouvindo nada, nenhuma luzinha sendo acesa, nenhum sinal está sendo aceso, e você não está entendendo nada. E o que é que eu posso dizer para você? Continue caminhando mesmo no deserto.
Viu? É comum em alguns momentos a gente não entender o que está acontecendo. Não pense você que só está acontecendo isso com você. Tem mais gente passando pelo deserto também. E cada um tem o seu deserto. Eu não sei se o seu deserto vai demorar um dia, uma semana, um mês, um ano, 40 anos. O povo de Israel passou 40 anos no deserto. Por quê? Porque tomaram uma decisão errada lá atrás. Uma decisão errada pode levar a gente para o deserto, para quê? Para aprender a confiar em Deus. E quando você chega no deserto, você não vai estar sozinho. Você vai estar com o Senhor junto com você, e Ele vai agir de forma sobrenatural com você. Quando Ele coloca uma nuvem sobre você, significa que Ele está te protegendo do raio solar, Ele está te protegendo daquele calor intenso. Gente, o povo de Israel, 40 anos no deserto, eles não queimaram a sua pele no deserto, porque tinha uma nuvem protegendo. E à noite, eles não tiveram frio, eles não tiveram animais atacando eles no deserto, porque o fogo amedronta os animais. Os devoradores que vêm à noite atacar, eles não vêm porque tem fogo. E no deserto, eu não sei se você sabe, durante o dia 45 graus, 48 graus, na sombra, mas à noite é muito frio, porque não tem nuvem. Então aquele calor do dia, ele rapidinho se dispersa. Ele dispersa, porque o sol não tem resistência nenhuma, não tem nuvem no céu, no deserto. Mas Deus então coloca uma nuvem sobre o povo e aquece através dessa nuvem, que representava, que tinha a aparência de fogo. Então o deserto é o lugar onde Deus vai ensinar algumas coisas para nós. E essa caminhada que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, 3 verdades vão ser verdades muito claras para nós nesse tempo de viver uma vida de direção de Deus e termos conquistas. A primeira delas, uma grande verdade, que para viver de acordo com a direção de Deus, nós vamos precisar, vai exigir de nós obediência. Qual era a ordem? A ordem do Senhor é: quando a nuvem andar, vocês andam, quando a nuvem parar, vocês param. Você acha que não teve algum espertão lá que disse assim: poxa, nós chegamos ontem, vamos dar um exemplo. Deus falou, para, a nuvem parou. Deus nem precisava falar mais, Ele já tinha falado, quando a nuvem parar, vocês param. Mas não sabiam quanto tempo a nuvem ia ficar. Então no dia seguinte de manhã, a nuvem começa a caminhar, desmonta todas as barracas, desmonta tudo, bota na mochila e bora de novo, gente, porque a nuvem começou a andar. Aí para, fica 2, 3 dias, fica uma semana. E aí você acha que não teve um espertão que falou assim: ah, a nuvem vai caminhar amanhã, já vou pegar minhas coisas e vou na frente, vou começar a caminhar porque a nuvem vai. Então vai, o bonitão saiu para o leste, beleza? E a nuvem foi para o sul. Então o cara foi para cá, a nuvem veio para cá. E o bonitão está sozinho lá. Sozinho significa o quê? Sem proteção, sem direcionamento, sem o cuidado de Deus sobre a vida. Dá para entender que não tem como fazer as coisas segundo a gente pensa, mas tem que ser obediente a Deus. Então vai exigir obediência. Eu não sei se eu coloquei isso, coloquei no telão? Vai exigir paciência. Quando que a nuvem vai? Já coloquei. Quando que a nuvem vai se levantar? Não sei. Eu tenho que esperar. Eu só vou poder caminhar quando a nuvem caminhar. Eu vou ter que parar quando a nuvem parar. Tem que ter paciência. A nuvem está andando 2 dias sem parar. E a gente está lá 2 dias sem parar, caminhando. A nuvem não era Fórmula 1. A nuvem ia de acordo com o ritmo do povo também, mas ela caminhava, e aí havia necessidade de ter paciência, e vai exigir perseverança, porque eu preciso esperar em Deus o tempo todo. Então vamos ver o que a gente vai aprender nessa passagem aqui, e eu vou ser bastante rápido, tá? Então liga o seu GPS aí, para você me acompanhar. Quando nós vivemos, quando você vive e anda na terra sob os sinais do céu, quando você anda na terra sob os sinais do céu, você desfruta de proteção.
Então, quando eu vivo aqui na terra, sob direção de Deus para a minha vida, eu tenho proteção. Nós precisamos de proteção. Quantos querem proteção de Deus para a sua vida? Em qual área? Em todas. Então olha o versículo 15 e o versículo 16. A nuvem o cobriu o tabernáculo. Desde o entardecer até amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo. Só que essa proteção era 24 horas por dia. Era assim que sempre acontecia, diz o versículo 16. Era assim que sempre acontecia. Deus estava com eles o tempo todo. De dia a nuvem cobria, proteção do sol. De noite tinha aparência de fogo, proteção do frio e das feras. De dia e de noite. De dia e de noite. Como que Deus se protege hoje? De dia e de noite. Ele está com você o tempo todo. Você não precisa temer, se você confiar, se você andar de acordo com aquilo que Ele tem para a sua vida, sob a direção de Deus, você vai ter proteção de dia e de noite, noite e dia sem parar. Deus, Ele é Deus, e Ele sempre protege os que andam debaixo da nuvem. Diga comigo, Deus sempre. Mais uma vez, Deus sempre, sempre protege os que andam debaixo da nuvem. Ele vai te proteger hoje, durante o dia, Ele vai te proteger hoje à noite, Ele vai proteger você amanhã, segunda-feira, Ele vai proteger você na terça, Ele vai proteger você todos os dias da sua vida. Salmo 23, versículo 4 diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me protegem. Deus protege você o tempo todo. A segunda coisa que eu aprendo nessa passagem é que quando eu ando de acordo com a vontade de Deus, quando eu ando debaixo da direção dEle na minha vida, você recebe orientação. E nós fazemos isso às vezes. Somos humanos, somos falhos. Eu tomo decisões erradas e depois tenho que aguentar a consequência. Eu não sei quanto a você, mas eu já aprendi que quando eu faço uma besteira, quando eu tomo uma decisão errada, não adianta ficar pedindo misericórdia para Deus, porque Ele vai falar assim: viu, foi você que escolheu isso. Eu até pouco atrás eu estava sofrendo, e hoje eu tenho um preço a pagar, quando eu fiz um negócio que eu achei que eu estava fazendo um negócio bem feito, eu fiz um negócio errado. Comprei uma franquia, e o desejo era até lícito. Eu queria ajudar a faturar muito dinheiro para investir na igreja. Não era esse o plano que Deus tinha para a minha vida. Eu estou pagando isso e vou pagar por um bom tempo. Uma decisão errada. E olha que eu orei, hein? Orei: Deus, faz um milagre. Deus, tem misericórdia de mim. Ele falou assim: você tomou uma decisão errada. Eu vou estar com você, mas você vai ter que pagar essa dívida. Consegui um desconto sobrenatural, mas ainda tem uma caminhada para percorrer pagando a dívida. Está gostoso? Não. Está em paz? Sim. Nem toda decisão que você tomar vai ser legal. Nem toda decisão que você tomar você vai ficar feliz. Se você perguntar para mim: está feliz com a decisão que você tomou? Não. Mas hoje, por eu ter feito o acordo e estar pagando a dívida, estou em paz. E é uma paz que ninguém pode imaginar ou dimensionar. Orientação. Olha só o que a palavra diz: sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Vou repetir uma coisa: o povo só andava quando a nuvem de Deus dava orientação. E aí não adianta, quem fica para trás da nuvem se complica. A nuvem andou, agora eu estou com preguiça de desmontar minha tenda. Vai que a nuvem engata uma quinta marcha. Você fala assim: depois eu pego ela. Vai que a nuvem engatou uma quinta marcha. Você ficou lá bonitão, desfrutando da sua tenda, não desmontou, não seguiu a nuvem e ela foi embora. Aí você teve que sair correndo atrás da nuvem.
Ou foi para frente, já falei, né? Se vai para frente, você foi para leste, a nuvem foi para oeste, ela mudou completamente. Eu fui para cá e a nuvem veio para cá. Não pode, isso tem que estar debaixo da orientação de Deus. Olha o versículo 22, ele reforça: quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer 1 mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando ela se levantava, partiam. Quando eu tomo uma direção sem a orientação de Deus para a minha vida, eu fico sem proteção e fico sem orientação. Terceira lição que eu tiro aqui: você aprende a se adaptar ao tempo de Deus. Gente, existe uma palavra que descreve tempo, que é cronos. No grego é o relógio, é o tempo que a gente conta, minuto, segundo, milésimo, segundo, décimos, centésimos. Isso é cronos, tempo, calendário. Hoje é 18 de setembro de 2022, isso é cronos, tempo de calendário, tempo de horas, tempo de dias. E existe kairos. Kairos é o tempo de Deus. Deus não está no ano de 2022. O ano de 2022 é coisa nossa, é contagem nossa. O tempo de Deus é diferente do nosso. Tanto que a Bíblia diz que 1000 dias para o Senhor é como um dia só, e um dia só é como 1000. Já pensou, se um dia para Deus é como 1000 dias, se Deus falar para você, espera um minutinho aí. Quanto tempo pode ser esse minutinho? Você acha que é minutinho? Se um dia é como 1000 anos, um segundo para Deus. Fala, Fábio, segura aí a onda. 10 segundinhos, tá bom, Fábio? Pode representar uns 30, 40 anos. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. E é isso que esse texto diz: quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, o tempo era de Deus, Ele determinava quanto tempo eles iam ficar naquele lugar, quanto tempo eles iam caminhar. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você: nesse tempo de espera, nesse tempo de caminhada com Deus, vou repetir, onde eles estavam mesmo? No deserto. Durante 40 anos não faltou comida para eles, não faltou cuidado. A Bíblia diz que a roupa deles não envelheceu, o sapato não gastou. Gente, eu estou falando de deserto, e um deserto que é diferente daquele que a gente vê na televisão, no deserto do Saara, onde só tem areia. O deserto de Israel, ele é cheio de pedras, cheio de pedras de todo tipo de tamanho. Imagina vocês um sapato, uma sandália de couro, andando em cima de pedras. O que acontece naturalmente? Gasta a sandália, ela estoura, tira, ela se arrebenta toda, a roupa vai se desgastar. E o que aconteceu com esse povo? A Bíblia diz que a roupa não envelheceu, o calçado não envelheceu, porque Deus estava dando só um segundinho para eles ficarem no deserto. E num segundo só a roupa não gasta, num segundinho só a roupa não deteriora, num segundinho só o sapato não estoura. Era só um tempinho. Amém? O tempo de Deus é diferente. E agora nós precisamos entender que não é Deus que se adapta ao seu tempo, mas você que se adapta ao tempo de Deus. Somos nós que temos que nos adaptar ao tempo de Deus, não Deus se adaptar ao nosso tempo. Se Deus está dizendo para você, dá um tempo aí, eu estou no controle, você pode confiar, porque Ele vai estar com você o tempo todo. E aí o que é que acontece? Você encontra descanso. No deserto eles encontraram descanso. No deserto eles encontraram aquilo que eles precisavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, versículo 18. E conforme a ordem do Senhor acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Nós podemos encontrar descanso nele. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus diz: venham a mim, e vocês vão encontrar descanso. Venham até mim. Vou ler na versão a mensagem. Vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim. Andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço.
Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. É isso que Jesus tem para oferecer para nós. Liberdade e leveza. Quando você confiar em Deus e você estiver andando de acordo com a vontade dEle, você vai encontrar descanso. E o último ponto, para nós encerrarmos: você cumpre o seu chamado. Quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus, quando nós estamos sendo orientados pelo Espírito de Deus, quando nós estamos sendo dirigidos por Deus, nós cumprimos o nosso chamado. Todos aqui têm um chamado. Olha só o que a palavra diz no versículo 23: conforme a ordem do Senhor acampavam e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Vocês pensam que eles ficavam o dia inteiro lá babando, sem fazer nada? Eles tinham que zelar pelas coisas de Deus, eles tinham que cuidar do tabernáculo, eles faziam suas ofertas, eles faziam sacrifícios, eles cumpriam o chamado deles. Enquanto você está caminhando, pode até ser no deserto, cumpra aquilo que Deus tem pedido para você. Sirva no deserto, sirva no tempo do deserto, sirva no tempo do jardim, sirva no tempo dos campos, sirva a Deus em todo o tempo. Onde você estiver caminhando, sirva a Deus, cuide da casa dEle, cuide das coisas de Deus. Você precisa fazer aquilo que Ele ordenou. Coloque sua vida à disposição para ministério. Coloque sua vida para ajudar a estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Faça algo para Deus. Ele está esperando isso de nós. Nós precisamos estar prontos para tudo aquilo que Ele tem para nós. E eu quero encerrar com Lucas capítulo 12, versículo 35. Foi o que a gente cantou aqui. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Suas lamparinas devem estar acesas o tempo todo. Se nós permitirmos que Ele esteja na nossa frente, dando direção, olha o que nós vamos receber dEle: proteção, orientação, adaptação ao tempo, descanso e ministério. Fique em pé no seu lugar, por gentileza. Tudo isso nós vamos receber de Deus. Tudo isso nós vamos receber de Deus. Quantos querem estar debaixo da direção de Deus? Fala para a pessoa que está do seu lado aí: liga o seu GPS, querido. Seu GPS está ligado? Agora, ligar o GPS, tudo bem, às vezes nem é tão difícil ligar o GPS. Aí fala para ele assim agora: obedece o GPS, tá? Porque se você ligar o GPS e não obedecer, vai ser problema. Pode ser que ele te leve lá para caminhos que você nem imagina, e serão caminhos de sofrimento. Uma vez uma pessoa comentou comigo que ele estava no Rio de Janeiro, e ele desobedeceu o GPS, e quando ele viu, ele estava lá no Morro do Alemão. Já pensou? Estava lá no meio da favela. Ele percebeu que todo mundo estava olhando estranho para ele. O pessoal estava fazendo cara feia, porque não era para estar lá. No morro só entra com autorização do chefe do morro. Quem já ouviu falar isso? Não entra qualquer um. Então, se você não obedecer o GPS, aí você, onde você vai parar? Vamos orar para que Deus nos dê graça e nós sejamos obedientes ao GPS. Querido Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esta manhã. E quero pedir, Senhor, que ao ligarmos o nosso GPS, nós estejamos obedecendo a Ele. Nós queremos ser guiados pelo sobrenatural, e sabemos que a caminhada cristã é uma vida sobrenatural. Nós caminhamos por diferentes terrenos, por diferentes solos. Uma hora estamos no jardim, outra hora estamos numa campina verde, outros momentos estamos com o pé na estrada, algumas vezes enfrentamos montanhas, vales, e outras vezes
o deserto. Mas independente de onde nós estivermos, Deus, nós teremos a Tua direção para a nossa vida, nós teremos orientação, nós teremos o Teu cuidado, a Tua proteção, nós teremos a Tua bênção, se estivermos ouvindo ao Senhor, dando espaço para o Senhor agir na nossa vida. Eu te peço em nome de Jesus, nos ajude, Pai, nos ajude na nossa caminhada cristã. É uma caminhada longa, mas nós sabemos qual é o final. O final é morarmos numa rua de ouro, morarmos em ruas de ouro, morarmos na Santa Jerusalém, um lugar que o Senhor foi preparar para nós. O Senhor diz em João capítulo 14, vou preparar lugar e quando eu for, voltarei, para que vocês estejam onde eu estiver. E enquanto estamos caminhando aqui na terra, Senhor, o Senhor prometeu que nós estaríamos descansando no Senhor. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós queremos, Deus, viver debaixo do sobrenatural, viver debaixo da Tua direção para as nossas vidas. Ajuda cada um dos Teus filhos, é o que eu te peço, em nome de Jesus, e eu te agradeço, e todos digam amém e amém. Nós vamos caminhar debaixo da direção do Senhor para a nossa vida. Posso ouvir um amém? Nós vamos ser bem-sucedidos sempre, porque Ele é o Deus que nos diz.